Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta de Bastidor Podcast. Eu sou Nicola Biancardi, médico cirurgião plástico, e hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa muito especial, uma pessoa que começou comigo há um ano e a gente estava batendo papo disso agora. A gente estava falando que nesse mesmo sofá, ou num sofá muito parecido, né, Rodrigo? Só que foi no consultório. Gente, com vocês, Rodrigo Cury, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo que a gente vai ter aqui, Rodrigo. Olá, obrigado, Nicola, pelo convite e a oportunidade de estar junto com você um ano depois. Um ano depois, né, amigo? Que coisa boa. Só para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, possam entender um pouquinho como que o Rodrigo e como que a área do Rodrigo surgiu na vida do Nicola. Eu queria que você explicasse um pouquinho da onde vem o Rodrigo, como se alimenta, como se reproduz, o que que é, como que surgiu essa entidade Rodrigo, se é que eu posso chamar assim. Fala um pouquinho do Rodrigo para mim, Rodrigo. Tá joia. Bom, meu nome é Rodrigo Cury, tenho 47 anos, sou natural do Rio de Janeiro, né, onde o Nicola começou a carreira dele, onde fez a formação dele. E há um ano atrás nosso caminho se cruzou porque eu tenho uma história na área de treinamento e consultoria. Exatamente agora, Nicola, no ano de 2023, eu completei 20 anos da minha primeira consultoria. E aí eu tomei Caramba. gosto por isso, né? É muito bom você poder levar para os empresários, seja de qualquer atividade, mas dono de um negócio, um conhecimento que faça com que ele amplie e desenvolva o negócio dele, mas principalmente que nós estávamos conversando mais cedo, atuando na gestão das pessoas, isso para mim é primordial. E lá atrás eu comecei num primeiro negócio, numa primeira consultoria, trabalhando gestão de pessoas e depois fui me aprofundando nas ferramentas de gestão do negócio feitas através das pessoas. Que interessante. Deixa eu tirar uma dúvida, o Rodrigo não é capixaba. Não, eu sou natural do Rio de Janeiro. Você é capixaba? Bangu. É de Bangu, amigo. Eu sou da Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro. Ó, que bom. Apesar de não ter o sotaque, são 3 estados diferentes que eu já morei. E aí, Vila Velha hoje é a minha cidade. E o que trouxe o Rodrigo para cá, para o Espírito Santo, foi o amor ou foi o trabalho? Para o Espírito Santo, foi o amor que Deus já tinha construído na minha história, que eu vim conhecer aqui. E, na verdade, pelo meu pai, né? Meu pai era bancário e aí veio transferido para cá. E aí aqui sim eu conheci minha esposa e aí resolvi ficar, mesmo depois ele indo embora. E você acha que o seu pai teve influência na sua formação de administração? Por ele ter essa área financeira, por ele realmente ser bancário ou não? Ou você já tinha essa paixão por gerenciar pessoas, por dar lucro? Porque você faz isso, você dá lucro. Sim. Me conta isso. O conhecimento dele, a área de banco é uma área muito técnica, né? É número. Inclusive hoje a gente vive, sem nenhuma crítica aos bancos, né? Um momento muito só de resultado. E aí por isso que você percebe uma grande demanda de processos trabalhistas, uma grande demanda de doenças ocupacionais na área dos bancos. Por quê? A Porque saúde mental está muito em alta, né? Exatamente. A gente vê as síndromes chamadas síndrome de burnout, do esgotamento profissional. A gente vai falar de gestão de pessoas, mas eu te interrompi, desculpa. Não, sem Você problema. estava falando da área bancária, que realmente é uma área de esgotamento, né? Uma área financeira, as áreas financeiras de um modo geral, né? Isso aí. Isso talvez tenha me levantado uma reflexão, que é um negócio que mexe com muito dinheiro, ao mesmo tempo não se preocupa com as pessoas que fazem o dinheiro acontecer. Né? Talvez isso tenha me trazido uma reflexão sim, e direcionado mesmo que de forma inconsciente, essa minha paixão por gerenciar pessoas, que é o que eu amo de verdade. Todas as ferramentas de gestão, sejam econômicas, financeiras, planejamento estratégico, a área que for, eu enxergo que ela só acontece quando eu cuido da pessoa que vai fazer isso. A gente aqui conversa com diversos públicos, tá, Rodrigo? Desde adultos jovens, 18, 20 anos, até pessoas mais velhas. Quando você fala de gestão de pessoas, o que é a gestão de pessoas? Fala um pouquinho para mim. Eu entendo hoje porque eu tenho vocês nos meus negócios, mas a maioria das pessoas que nos ouvem não tem ideia do que é gerir pessoas. O que você chama disso de forma muito simples, assim? Certo. Bom, o ser humano, ele é uma ciência totalmente inexata. Não existe uma matéria, um conceito, um conteúdo que consiga enquadrar todas as pessoas numa fórmula matemática. Não existe. Pelo contrário, existem muitas correntes filosóficas de análise do comportamento humano para que com uma gama infinita de ferramentas de análise e desenvolvimento pessoal, você consiga fazer com que o coração daquela pessoa seja tocado, às vezes, por um projeto, por um trabalho, né? Então, fazer gestão de pessoas nada mais é, de uma maneira muito simplista falando, é enxergar que o ser humano ele é muito complexo
no sentido positivo da palavra, e que a gente pode fazer uso dessa ferramenta muito poderosa para alcançar o resultado que uma empresa quiser. Eu achei muito interessante quando a gente lá atrás estava falando sobre gerir pessoas, sobre valorização de colaborador, valorização de pessoas que estão com a gente. Eu achei interessante uma posição que é quase que despertar paixões. Isso. Você desperta paixões nas pessoas que estão com você. E vamos dar um pouquinho de dica prática? Como é que você despertaria paixão num colaborador, por exemplo, para fazer com que ele te dê lucro? Porque, vamos ser honestos, todo mundo aqui quer ter lucro. Com certeza. Ou a gente está vendendo, a gente brinca lá no consultório, né? Ou a gente está vendendo, ou a gente está comprando. Isso aí. Correto? Como é que você desperta paixão? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para dar lucro, eu preciso enxergar qual é o lucro. Ou seja, eu preciso enxergar onde eu quero chegar. Então, muito empresário, o dono do negócio, ou às vezes o próprio colaborador, ele não sabe onde ele quer chegar. Então, mesmo eu trabalhando para alguém, eu preciso ter metas. Metas de vida, metas profissionais, né? E quando eu digo meta de vida, pode ser do sentido emocional, no sentido de formação, com os meus parentes, meus familiares, meu cônjuge, né? E profissional também, aonde eu estou hoje, aonde eu quero ficar, aonde eu quero crescer, ou se eu pretendo um dia me tornar um empresário, são N coisas que primeiro eu preciso definir. Definido isso, aí agora pensando então como gestor, o que eu preciso entender? E que muitos empresários erram nisso. Se eu pagar um salário maior, esse colaborador vai ficar comigo. É um grande engano. Por quê? Eu estou dizendo que eu posso comprar aquela pessoa. E seres humanos que se valorizam não são vendidos. Sim. Não tem dinheiro que retenha. E é por isso que grandes empresas hoje, ou as pequenas podem fazer também, mas isso é uma ferramenta que muito RH utiliza, que a gente chama de retenção de talentos. É quando eu me preocupo em não só dar dinheiro para o colaborador, até porque eu, enquanto empresário, não tenho que pensar em dar um dinheiro, ou dar um salário, pagar um salário, porque ali é simplesmente a devolução do trabalho que ele me oferece. Sim. Agora, o que motiva de verdade essa pessoa? Ela está comigo só pelo salário? Porque se for pelo dinheiro, ela pode deixar de estar com o doutor Nicola. Qualquer um que e fizer uma montar oferta padaria, maior, ela ponto, vai né? simplesmente migrar. Isso aí. Ela monta o próprio negócio para ganhar dinheiro, ou ela sai do doutor Nicola, que trabalha na área de saúde, e vai trabalhar numa loja de roupa, vai trabalhar numa padaria, num açougue, vendendo qualquer outra coisa, porque ela só está com foco no dinheiro. Quando ela entra na esfera da realização, ela entende o que está por trás do que ela está fazendo, e o dinheiro vem como consequência. E muito do planejamento de vida que cada empresário, cada empreendedor tem realmente para a perspectiva do crescimento dele. Você entrou na questão de administração e gerenciamento de área médica. Eu queria entrar nesse vespeiro. E eu falei que é vespeiro porque a gente estava até conversando a respeito do título desse episódio, e a gente sugeriu, a nossa equipe sugeriu, o dinheiro na mão é vendaval. Você fez uma correção que eu achei muito interessante. Fala pra gente, Pode como é que vai falar? ser o nome do episódio? Pode, a gente tá no bastidor, a equipe tá rindo aqui atrás, ó, inclusive. Pois é. Então, eu sugeri a gente incluir uma palavra, né? Dinheiro na mão de médico é vendaval. Me justifica isso, porque eu tô ouvindo isso, eu tô achando que você tá falando quase que um relato de caso aqui, quase que relatando experiência. De maneira nenhuma, não. Né? Qualquer nada pessoal. Nada pessoal, qualquer caso aqui é mera coincidência. Mera coincidência. Tá ótimo, então. Mas por que dinheiro na mão de médico? Tá? Ou vamos generalizar? Dinheiro na mão de profissionais de saúde é vendaval. Isso. Por que isso? Normalmente, na formação técnica de um profissional de saúde, e na verdade vários outros profissionais, mas falando especificamente na área de saúde, quando você pensa numa faculdade de um médico, o médico precisa fazer, né? São muitos anos de estudo, depois vem uma especialização para ele trabalhar em alguma área, e depois vem outros cursos. Então nós estamos falando para um médico ser bom mesmo, na área que ele quer atuar, são 8 a 10 anos de estudo. Sim, e quando só você da parte técnica e medicina, que eu acho que é um fora parênteses o que vale a resto da pena a vida. gente comentar. Isso aí, né? Mas se você pensar em qualquer outra faculdade, são no mínimo 4 anos, né? Mais uma pós-graduação. Nós estamos falando de 6 anos para esse profissional falar assim, agora eu estou pronto para ir trabalhar. E tirando as faculdades especificamente da área de administração, a grande maioria das outras não tem matérias ou cadeiras técnicas da área de gestão de negócios. Eu vivi uma faculdade de medicina, né? Eu sou formado em cirurgia plástica, eu terminei minha formação em cirurgia plástica,
E eu tive contato com a parte de administração, realmente, da parte de gestão de negócios, de você poder alinhar a questão de saúde, a questão de cuidado, com a questão de lucro, com a questão realmente de planejamento, quando eu tive realmente contato com uma equipe de administração, que foi sua equipe. E eu não deixo de falar isso, até pela importância que isso foi na minha vida. E eu trouxe isso para o meu campo pessoal. É uma coisa que eu observo muito, a gente realmente não tem na formação médica uma formação em finanças, uma formação em economia, em uma formação em entender. Gente, é tão básico, tá? Parece tão simples, mas tirar nota fiscal para paciente vira uma tempestade em copo d'água para um médico que não tem ideia, ou para um profissional de saúde que não tem ideia disso, tá? Eu estou falando por mim como um relato de experiência que... E a gente percebe que quanto mais organizado você fica, mais lucro você tem, melhor são seus colaboradores, melhor são sua equipe. Agora eu estou fazendo um relato de caso, tá? Isso realmente acontece e aconteceu comigo. Qual é a dificuldade dos médicos em administrar dinheiro? Porque ganhar dinheiro eu acho que não é nem o problema. Sim. Pode até ser, mas em alguns pontos, mas para trabalhar a questão de venda, mas eu queria que você comentasse um pouquinho com relação a qual é a dificuldade. Por que o médico tem tanta dificuldade em administrar? É falta só de formação? Nesse sentido? Ok. Bom, a falta de formação eu entendo que ela é um agravante, né? Ela fortalece um comportamento que muitas das vezes ele já teve na vida pessoal, porque o Brasil, por exemplo, ele não ensina educação financeira para as crianças na escola. Então você imagina um profissional que desde a formação básica dele não tem essa formação, esse conhecimento, depois ele vai para uma profissão que, se bem explorada, e um bom profissional, um médico, ele tem que ganhar dinheiro, é obrigação. Por quê? Porque ele estudou demais para depois se dar o direito de não ganhar dinheiro. Eu faço só uma correção além disso. Além dele estudar demais, assim como outros profissionais também estudam para sua formação, as pessoas enxergam muito a medicina, às vezes, como uma área só de filantropia. Eu acho que tem muito filantropia, sabe? A gente realmente faz muito pelo outro, mas a gente tem família, sabe? Eu brinco que os boletos chegam da mesma forma e eu não consigo pagar ele em permuta, tá? Mas eu acho que essa questão de formação... se eu hoje tivesse tido contato com a questão de finanças, com a questão administrativa, com a questão realmente de entender os processos, e processo para quem está ouvindo a gente desde pedir um exame até a data da cirurgia, estou puxando para o meu negócio, mas desde confeccionar um produto até vender ele e botar ele na prateleira, correto? Como é que eu consigo, por exemplo, de forma muito prática, muito objetiva, eu tive acesso a vocês por uma indicação, tá? Então eu tive essa oportunidade de ter essa graça que foi ter uma equipe realmente de administradores conduzindo o meu negócio e conduzindo as estratégias como a gente vai caminhar o passo a passo. Como é que de forma prática você orientaria um jovem médico ou um dentista ou um profissional de saúde que está abrindo hoje a sua empresa, acabou de sair da faculdade, assim como eu não teve formação financeira? Como é que a gente começa? A gente começa contratando um mentor, por exemplo? As pessoas podem ter acesso a você? Me fala isso, porque eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente. Tá, sim. Óbvio, pode ter acesso a gente. Existem outros profissionais no mercado, né? Mas sem falsas demagogias, né? Ou enaltecendo ou desmerecendo o nosso trabalho. A gente realiza um bom trabalho, acreditamos nisso, exatamente por entender que o nosso trabalho ele se reflete na sua vida, no seu consultório, nos seus colaboradores, né? Então é nossa responsabilidade entregar o melhor para você. E eu vou falar mais, interfere também na vida das pacientes ou dos clientes Sim. que consomem o produto. O que produto você de entrega. cola, o produto de prateleira. Isso tá? aí. É igual, correto? Isso aí. Concorda? Sim, com certeza. Então, como que essas pessoas podem fazer, né? Um jovem começando na carreira ou mesmo um profissional que já tenha muitos anos de experiência? Primeira coisa, com todo o carinho que eu vou falar aqui, Nicola, é entender que o ditado popular diz cada macaco no seu galho. Perfeito. Né? Se você estudou para ser médico, você não tem que perder, entre aspas, o seu tempo fazendo a gestão do seu negócio. Porque se você parar para se preocupar com as questões contábeis, com contratação e demissão de um funcionário, com treinamentos, você não vai ter tempo para executar aquilo que você se capacitou para fazer. Então, não é demérito nenhum um profissional da saúde, por exemplo, não se envolver com isso. E eu acho que eu tenho uma parte aí que eu vejo muito, a gente tem que perder um pouco a nossa arrogância. Eu vou falar especificamente de médico, que eu posso fazer esse relato. O médico ele tem uma arrogância de pensar
Gente, não estou generalizando, pelo amor de Deus, tá? Mas de um modo geral, a gente não aceita opinião de um modo, ainda mais de áreas que a gente não domina. Então, eu acho que quando a gente perde essa arrogância e você quer realmente entender do seu negócio, você passa por essa percepção de você precisa saber, mas você não tem que estar à frente na trincheira. Você pode estar ficando na retaguarda até para ficar mais numa posição estratégica. Foi essa medida que eu tomei junto com vocês e foi bem interessante. Mas assim, por exemplo, eu não tenho hoje uma equipe de administradores. Eu começo por onde? Eu começo contratando um administrador, eu começo contratando uma consultoria, eu começo entendendo meu negócio. Passa aí, é uma noção de plano de negócio. Eu estou falando agora com um jovem médico que acabou de formar. Joia. Bom, a pandemia ela trouxe um modelo de trabalho diferente que nós já fazíamos antes, já era o nosso modelo de trabalho. Eu não preciso ter, na maioria dos negócios. O modelo de trabalho hoje, que você está falando é a questão da vídeo, né? Da questão das distâncias, né? De você poder estar se comunicando com seu cliente através do vídeo, de videoconferências e tudo. Isso aí. Tanto você como médico pode fazer uma videoconsulta, quanto eu, como profissional que administra o seu negócio, e a nossa equipe, a minha sócia, que é a minha esposa, a gente pode fazer como nós fazemos, reuniões online, onde é como se a gente estivesse aqui, um a 1,5 metro do outro, eu posso estar do outro lado do planeta. Sim. Então, eu digo a pandemia porque ela fortaleceu muito esse modelo, onde eu não preciso mais estar presencialmente para fazer gestão de nada. Apesar da distância, você está mais presente até do que quem está dentro da empresa, né? Pois é. Então, a primeira coisa que eu preciso entender como profissional, voltando à sua pergunta, então eu não preciso ter uma equipe interna porque custaria caro. Se eu quero alguém exclusivo para mim, a gente precisa ter essa percepção, né? Se eu quero ter uma empresa ou uma equipe exclusiva para administrar o meu negócio, eu tenho que bancar isso. E aí eu preciso ter um volume de faturamento, de colaboradores, de negócios girando ali dentro que sejam condizentes com o que eu estou pagando. Quando eu terceirizo esse trabalho e eu tenho um profissional que tem competência e processo suficiente para fazer a gestão de várias empresas ao mesmo tempo, é como se fosse, guardar as devidas proporções, um contador. Um contador não é exclusivo de uma única empresa, mas ele tem uma equipe por trás que tem tempos específicos e que atende várias empresas. A gestão do negócio, que é o que a gente faz, é a mesma coisa. Você vê, a sede da nossa empresa está em Vila Velha. Certo. Por ser Linhares uma cidade próxima, a gente está sempre em contato e estamos sempre aqui. Mas deixa eu puxar um gancho, mas você também, por exemplo, tem outros mentorados, eu vou chamar dessa forma mentorados, mas são empresários, tá? Ele não trabalha só com a área de saúde, muito pelo contrário, eu acho que eu fui o segundo, né? Segundo. Você já tinha administrado uma clínica grande em Vila Velha, enfim. Mas você faz muitas viagens, né? Então você consegue estar dando assistência aos seus clientes de forma remota, com muita tranquilidade. Eu sei que você vai para o Paraná direto. A gente aqui gosta de contar a vitória, tá? Mas a gente sabe que a vida do administrador, da vida do gestor, da vida de quem trabalha como terceirizado em outras empresas tem muito perrengue, né? Bastante. Você que viaja, então, eu quero os perrengues de viagem, tá? Porque eu viajo toda semana, meus pacientes sabem, meus colaboradores sabem. E o que a gente passa de história engraçada, que a gente tira sempre proveito de lições que são interessantes, não está no gibi. São muitas histórias legais. Eu já passei perrengues em viagem, assim, de falar, meu Deus, como que a gente vai sair dessa situação? Me conta um pouquinho, eu quero saber das suas experiências. Vamos contar um pouquinho de derrota aqui, que é bom também, tá? Quem olha, só vê o glamour, né? Quem olha a foto não olha o corre. É mais ou menos isso, né? Se a gente tira uma foto na sala VIP de um aeroporto, as pessoas só veem, né, a estética do negócio. Mas para estar lá, muitas das vezes são 6 horas esperando aquela sala VIP, né? Dá um tempo, né? Pois é. Assim, eu já tenho de viagem... Você ainda foi sofisticado, você ainda falou da sala VIP. Eu ainda fico na cadeirinha dura. Quando tem a sala VIP, né? O Brasil hoje tem 2 ou 3 aeroportos que tem uma sala onde a gente possa ficar, né? Então, você exatamente, viu, gente, por isso que eu ia dizer. O patamar é diferente, né? Ele começou sentando no banquinho de rodoviária para poder ir para o Paraná, tá? Essa parte ele não tá falando aqui. Mas, em verdade, até sentar no banquinho confortável da área VIP demorou um tempo, né? Mas ainda, então, o perrengue que eu posso resumir é exatamente esse. Por quê? Porque quando eu brinco com essa questão da sala VIP, uma ou 2 vezes no ano que a gente consegue parar no aeroporto que tem uma sala VIP. Na maioria das vezes, são aeroportos que você chega, não tem portão de embarque,
tem uma plaquinha pendurada no teto lá, né? Muitas das vezes, para você chegar em algumas cidades, não tem aeroporto, então você se desloca até uma cidade próxima, pega ônibus ou pega um táxi, ou um Uber, ou um parceiro vai te buscar. Então, por exemplo, a gente que está aqui no Espírito Santo, né? Para a maioria dos lugares do Brasil, a gente tem que pegar uma cidade principal, ou São Paulo ou Rio, ou Campinas, né? E depois você pega um segundo voo. 3 semanas atrás eu viajei, precisei fazer 3 voos para poder chegar ao meu destino, 220 quilômetros da cidade onde eu ia. Nossa. E depois eu ainda peguei um carro para ir para lá. Só que 3 voos se tornaram 5. Por quê? Porque a gente saiu daqui e foi para o Rio, o aeroporto fechou por conta da chuva. Nós voltamos para cá, pousamos de novo, esperamos 1 hora. Aí nos direcionaram, fomos para o Rio. Chegando em São Paulo, o aeroporto estava fechado, nós voltamos para o Rio. Então, para fazer 3 trechos, eu fiz 5 voos. Então, quem vê você fazendo aquelas palestras lá, todo arrumadinho, não pensa que uma viagem de 3 horas durou 6. É isso aí. Só de avião. Além disso, você tem que fazer toda a preparação, tem algumas questões que esse é um ponto que é chegar. Mas tem toda uma logística por trás que todas essas etapas do processo podem dar problemas e a gente acaba que se diverte com isso depois e tira lições, né? Pois o que eu penso assim, Nicola, são 14 anos, eu presto serviço para um instituto, a gente estava conversando antes, né? São meus parceiros e grandes mentores que eu tive na minha formação. Deixa eu aproveitar o gancho. A gente falou de mentores, tá? Eu tive bons mentores, tá? Eu posso enaltecer, o Rodrigo Cury é um mentor meu, tá? Me ajudou demais nessa questão administrativa, na questão de visão de negócio e tudo. Mas quais foram os seus mentores? Quem que realmente começou a despertar esse interesse em eu quero ajudar empreendedores, eu quero ajudar empresários, eu quero ajudar pessoas que trabalham com esses empresários para que eles tenham lucro e possam ter um negócio sustentável? Quem foi? Quem que inspirou o Rodrigo? Bom, eu comecei na área de consultoria quando eu prestei serviço para uma subsidiária da Embratel, né? Há 23 anos atrás. Antiga Embratel. E lá eu tive a oportunidade de ser convidado por um gerente meu, na época, para prestar consultoria para uma empresa, eu não posso falar o nome aqui por a questão, né? Não está pagando para a gente o patrocínio, a gente não vai falar o nome, tá? E porque é uma multinacional, e porque é uma multinacional, né? E aí nós fomos convidados para fazer uma gestão para essa equipe de call center lá, na área de processos. E aí ali eu comecei a perceber, então, que mesmo sendo a área que a gente atuava, a diferença entre do mesmo negócio, o resultado vinha com base na gestão que os gestores faziam das pessoas. Ali começou a despertar em mim essa curiosidade entre como fazer a junção de processos e ferramentas com pessoas. Quando eu faço consultoria para uma empresa, Nicola, eu não treino, eu não faço a mentoria, e é o nosso modelo de trabalho, do CNPJ. Eu treino as pessoas, eu capacito as pessoas, e você que está nos assistindo agora como gestor do seu negócio, como dono, tem que entender que você precisa capacitar a sua equipe. Eu vou contratar um treinamento para a minha empresa. A empresa é um CNPJ, é o que a gente costuma dizer, é um ser inanimado, é um papel. Você não lida com números, né? Você não lida com um número de CNPJ que termina com 1000 ao contrário. Você lida com pessoas que compõem esse CNPJ. Isso aí. Eu acho que essa diferenciação é muito importante. A gente, quando foca só em números, a gente esquece que quem gera esses números, existem pessoas por trás. E essas pessoas, na minha visão, eu já tinha essa visão antes de vocês começarem comigo, mas eu acho que só se fortaleceu mais. Quando você fortalece pessoas, você acaba fortalecendo seu negócio, você acaba puxando nossa conversa lá de trás. Faz com que esse colaborador, ele não saia do seu negócio porque você criou paixão. Isso. Ele gosta tanto de você que mesmo que o concorrente pague um pouco mais, ele gosta, ele compra a ideia, ele gosta realmente de estar investindo na pessoa que ele está trabalhando. Isso é tão legal, mesmo não sendo dono do negócio. Olha que coisa impressionante. Então, assim, estimular pessoas eu acho que é o ponto fundamental para qualquer gerenciamento de empresas. Você concorda com isso? Com certeza. Ter uma equipe, primeiro, né? As pessoas têm que ter a paixão pelo negócio e falar, mas Rodrigo, isso é utopia, não é? Eu preciso entender que eu trabalhar, por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui, para o doutor Nicola Biancardi é realizar sonhos através de um meio que eu possa, mas eu vendo calçados lindos. Sim, mas o calçado, o mesmo calçado serve para vários pés diferentes. Quando eu penso em procurar um profissional, por exemplo, da cirurgia plástica, o meu corpo,
personalíssimo o que eu estou oferecendo. Então, quem vem trabalhar com o Dr. Nicola Biancasti tem que entender... E tem que ser espelho. Eu acho que Isso. você trabalha no modelo de individualidade, realmente de perceber o cliente, qual é a demanda, o que ele precisa, e assim, soluções que sejam de baixo custo. Isso é uma coisa que eu senti muita diferença, é você realmente solucionar os problemas da sua empresa com baixo custo, com alta efetividade, sem deixar que você lide com a parte de cuidado, que eu acho que é fundamental em áreas de saúde. Eu acho que você não pode deixar ver só números, né? Diferente de Sim. áreas, por exemplo, de venda, em que você lida com produtos, aqui a gente lida com vidas, Isso. sabe? E vida, a gente brinca que não tem preço, tudo bem, mas tem que lembrar que a gente tem toda uma estrutura que precisa ser bancada. Então, o justo, ele é adequado, né, para as duas situações. Isso. O marketing fala, Nicola, só complementando Claro, isso, claro. e o que é importante para você que está nos assistindo? Entenda o valor que você tem. Preço é uma consequência. Isso o marketing trata como posicionamento de mercado. Por que eu compro um cafezinho na padaria da esquina da minha casa e pago R$3? E por que eu vou na Starbucks no aeroporto e talvez pelo mesmo café eu posso pagar 15 ou 20? Sim. O marketing chama de A experiência. gente brinca, eu brinquei uma vez com você no consultório, que a gente estava falando que, dependendo do local, você não consegue ser água de aeroporto. É. Água de aeroporto, gente, só para vocês entenderem, é o seguinte: a água que você compra na rodoviária ela custa R$2, a água do aeroporto ela custa R$6, é a mesma garrafa de água, ela é gelada da mesma forma, mas o ambiente em que ela está muda completamente o valor dela. E a experiência também. Você vê, o ambiente do aeroporto tem um glamour, tem uma sofisticação. Você até Isso toma aí. água, que é a mesma água, gente. Você toma na rodoviária sentado no banquinho duro esperando um ônibus. É a mesma água. Isso Mas o aí. local onde você está e as pessoas, o modo como essa água é vendida, isso pode valorar muito ela, pode aumentar muito mais o seu valor, o seu preço, né? O seu Sim. valor a gente discute depois. Isso aí. Então, e o que as pessoas precisam entender é que assim, por que eu estou pagando mais caro? Só porque é o aeroporto? Não. Quem já viajou sabe o que eu estou falando. Quando eu pego um aeroporto, por exemplo, Guarulhos, para quem sai do centro de São Paulo, você vai rodar 30 quilômetros para chegar lá. E aí, às vezes você vai pegar um voo às 5 da manhã, onde já tem um local, alguém te vendendo a água, que já chegou lá às 4. E que às vezes essa pessoa, para chegar lá às 4, ela precisou de um transporte que custa mais caro e que o empresário, dono daquele ponto de venda da água, teve que pagar. Ela A ganhou água- adicional noturno para estar lá te atendendo. A água é, na verdade, o ponto final da cadeia da venda. Isso aí. Na verdade, alguém teve que chegar, abrir a loja, preparar, organizar. E antes disso tudo, teve alguém que gerenciou um negócio para que tivesse aquela loja ali, comprou o ponto, alugou o ponto no aeroporto, que a gente sabe que é muito mais caro. Então, a gente está fazendo esse passo a passo para que quem está ouvindo a gente possa entender uma coisa chamada valor e preço. Isso aí. A gente sempre diferencia isso porque valor tem a ver com experiência. Isso, perfeito. Correto? Isso aí. A gente passa essa percepção e eu gostei muito dessa fala sua. Valor, quando eu agrego coisas que em outros lugares não tem, eu estou colocando valor. Por exemplo, a mesma água que eu compro no supermercado, que eu não consigo beber, posso até beber ela ali agora naturalmente, Sim. só que eu vou carregar essa água comigo para um aeroporto? Não. Só que quando eu chegar lá, alguns dias depois, às 4 horas da manhã, eu quero essa água lá fresquinha para me atender. E olha o detalhe, você tem uma necessidade. O único Isso. lugar que você tem para comprar água é dentro do aeroporto às 4 da manhã. Isso. Então ele pode vender esse produto num preço mais elevado. É isso aí. Isso é oferta Aí o e marketing procura, fala né? também A da gente questão fala da muito de oferta e escassez. procura. Perfeito. Isso aí. E aí você fala, mas então, poxa, por exemplo, Dr. Nicola Biancasti, cirurgião plástico, tem outros no mercado, com todo carinho aos outros cirurgiões plásticos. Não rasgando só seda para você. Não, pode puxar Mas aí a saco, a gente escassez que a gente está patrocinando falando... nosso próprio podcast, não, brincadeira. Tá certo, isso aí. Brincadeira. Mas aí a escassez entra do conhecimento. Entende a diferença? Eu Sim. posso ter profissionais da área que a gente estiver falando, qualquer área, com a mesma formação, só que eu tenho um que tem 200 horas ou 2.000 horas a mais de cursos e aperfeiçoamentos do que aquele que simplesmente saiu da faculdade e disse, agora eu estou pronto para ir fazer. Não. E eu tenho uma história. Hoje eu tenho 20 anos de consultoria. Quem acaba de sair de uma formação e começa a fazer consultoria tem 20 anos a menos que eu. Eu falo que essa palavrinha é o que a gente chama, que é muito batido, mas que as pessoas acabam usando de forma errada, que é expertise. Isso. Eu acho que a expertise vem com horas de voo. Isso aí. Sabe, não adianta você falar para mim que livros vão te trazer expertise, vão te trazer conhecimento. Isso. Sabe? Mas a prática, realmente, você colocar a mão na massa, de você poder entender isso e principalmente de você ter bons mentores, eu acho que isso muda
principalmente a questão do onde você quer chegar e como você quer chegar e quando. Isso. Eu acho que uma pergunta que, um dado que eu sempre coloco lá para os nossos colaboradores, que a gente sempre faz nas nossas reuniões, é aonde a gente quer chegar e quando a gente quer chegar. Eu acho que essa questão do tempo para quem está começando um negócio ou para médicos, isso conta muito. Nós somos extremamente ansiosos, tá? Por isso que eu estou tocando nesse ponto. O Rodrigo puxa muito a minha orelha lá no consultório ou nos outros empreendimentos para a questão do tempo. As coisas têm um tempo para acontecer. Assim como uma cicatriz tem um tempo para amadurecer, para ficar branquinha no final, em administração da mesma forma. A mesma em marketing coisa. da mesma forma, né? Eu preciso saber, né? Mas, Nicola, qual que é o grande... A gente falou disso lá no começo. Quando eu não sei onde eu quero chegar, o erro já começou aí. Sim. Né? Por quê? Porque eu espero esse resultado amanhã. Aí entra a lei da semeadura. Em qualquer negócio, eu preciso entender que primeiro eu preciso plantar para depois colher. Eu preciso ter conhecimento para depois poder... E você falou do conhecimento. Existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Perfeito. A sabedoria vem com o tempo, o conhecimento vem com uma formação. Eu posso contratar um curso agora e em uma semana eu tenho conhecimento de algo. Mas a sabedoria são anos de prática. Assim como a gente vê na medicina também muitos jovens médicos buscando finais de semana, cursos de final de semana e achando que já tem uma expertise. Eu preciso encerrar, tá? Mas eu preciso tocar nesse ponto. Minha produção está puxando a minha orelha ali atrás, ó, já. Mas eu queria tocar no ponto da questão dos cursinhos de final de semana. Qual a importância que os cursos técnicos têm para quem está começando, tá? E como que a gente desmistifica essa questão da expertise em relação... Vamos resumir? Tem muito jovem administrador, tem muita gente que fez cursinho de final de semana dando consultoria. O que muda da sua para quem está começando hoje, tá? Da sua que eu falo é de pessoas experientes, de pessoas que realmente têm uma estrada, têm uma bagagem. Como é que é isso? O que muda? Tá. O mesmo curso que eu fiz há 20 anos atrás, por exemplo, porque na administração, na matemática financeira, tem coisas que não mudam, né? A matemática é uma ciência exata. Então, essas pessoas podem ter acesso a essa informação hoje. Agora eu tenho, no meu currículo, mais de 250 empresas de consultoria. Nossa. Dentro dessas empresas, algumas que faturaram mais de R$ 1 bilhão por ano. Então a diferença está aí. O conhecimento a gente pode ter. Eu ou essa pessoa que está começando, você e o médico que está começando agora. Agora, sabedoria, quantas cirurgias você já fez? Nossa. Quantas consultorias eu já fiz? Quantas vivências? Quantas pessoas eu olhei no olho? Quantos donos de negócio choraram literalmente porque não conseguiam resolver a questão dele? É diferente de um case, uma palavra bonita que a gente estuda na faculdade, que é muito que não bonita, tem pele. Mas não tem toque, não tem a proximidade, Não tem o sofrimento resultado do empresário, não tem o dia a dia dele, não tem um colaborador precisando ser mandado embora por uma questão pessoal, mesmo às vezes que já vivi isso, um dos perrengues foi isso. O empresário queria mandar o funcionário embora para ajudá-lo, porque ele tinha um problema de saúde na família, ele queria pegar o fundo de garantia, tudo, e ele não tinha o dinheiro para pagar a rescisão dele, e o fundo de garantia a multa. E aí não conseguiu ajudar mesmo querendo, entende? Então, às vezes, o perrengue vem por situações boas, a gente querer ajudar, mas a falta de um bom planejamento econômico, financeiro, faz com que isso aconteça. Eu preciso ir para um bate-bola com você, tá? Porque eu preciso encerrar. Você sabe que a gente, normalmente, quando começa a conversar, a gente conversa por horas, tá? A gente ia aqui, é de verdade. Antes a gente começou a bater papo aqui, eu não sabia nem como começar, porque a gente conversa muito e tem muitos dados, muitos pontos que são pulo do gato, que eu aproveito da minha vida, tá? Bate-bola, mitos e verdades, administração se faz sozinho. De jeito nenhum, grande mito. Por quê? Porque a administração ela é um conjunto de ferramentas e sempre eu administro o quê? Pessoas. Ah, mas eu estou cuidando de um processo. Quem realiza processo? Pessoas. Eu estou cuidando dos custos da empresa. Quem gera custos? Pessoas e os processos. Sempre, então, eu preciso ligar pessoas. Mito ou verdade? Um administrador deve se concentrar exclusivamente no lucro, no gerenciamento financeiro e números. Outro grande mito. Como é que eu chego no lucro? Através de pessoas e processos realizando o objetivo de uma empresa e que, por consequência, dá lucro. E se eu foco só no lucro, eu esqueço das pessoas. E se eu esqueço das pessoas, eu vou ter um turnover alto, que seria os desligamentos. Eu vou ter uma quantidade de, às vezes, dependendo da atividade, doenças ocupacionais, doenças mentais. Gente, doença ocupacional são aquelas doenças relacionadas ao trabalho, tá? A ocupação que você exerce. A gente tem doença de mão, muita gente ouve falar das digitações. As DORTs, né?
isso da LER, dos esforços efetivos, mas a gente tem hoje uma entidade praticamente, uma síndrome que é burnout, que é o esgotamento profissional. É isso aí. Tá? Que a gente não tem como avaliar o que pode ser pesado para mim, pode não ser pesado para um outro colaborador, a gente tem que ter essa sensibilidade. Perfeito. Né? Vamos à última, que eu preciso assim, encerrar realmente. A carreira de um administrador ela é estática e com pouca inovação. Esse é um dos maiores mitos. Quando eu estudo matemática financeira, vou voltar para esse exemplo, porque é número, ela já existe há dezenas de anos. Só que a vivência, a situação das empresas... exemplo, antes da pandemia, 2019, essa mesma ciência se aplicava de uma maneira dentro da empresa. Eu tinha que ter, por exemplo, uma estrutura física, um monte de funcionário, um monte de coisa. Hoje eu posso trabalhar da minha casa. Então, a realidade das coisas mudaram em função do mercado. O mundo está mudando o tempo todo. E a questão também das inovações, né? Sim. Você tem uma série de ferramentas, gente, desde a planilha de Excel, otimização de processo. Ela não ficou ultrapassada, mas a planilha de Excel ela tem outras ferramentas que conseguem ajudar pessoas de uma forma um pouco melhor. Simplificando, né, Nicola? O que se fazia numa planilha hoje, que você tinha que preencher um monte de coisa, você tem N sistemas hoje, que são muito mais fáceis, que você pode acessar na palma da sua mão. Você vê que eu Antes tô você aqui. precisava ter um computador e era físico. Aí veio o notebook, veio o tablet, hoje você tem tudo no celular, num sistema com uma visão, com uma interface muito mais leve, muito mais suave, né? E que normalmente a planilha de Excel não dá, por exemplo. Rodrigo, eu tive a oportunidade de receber vocês, né, de ter vocês na minha vida, e vocês chegaram para mim indicados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas te acham, como é que as pessoas têm a oportunidade de estar trocando com você, de estar tirando dúvidas com você, tá? Gente, o Rodrigo ele é muito ocupado, tá? Não precisa mandar mensagem direto no direct não, tá? Mas como é que as pessoas te acham? Tá. Um pouquinho antes do começo da nossa gravação, Nicola, eu recebi eu sou seguidor do Augusto Cury, né? Não por acaso é um nome que eu admiro demais. E ele fez uma postagem hoje de manhã dizendo assim: não busco seguidores, busco pessoas que querem crescer. Né? Eu acho que veio muito a calhar assim, com o que eu quero para a minha vida, né? Nós fazemos esse trabalho tão personalizado exatamente por querer pessoas que não querem só o resultado, querem impactar na vida de outras pessoas. E que é o que a gente viu em você. Nós conversamos em um determinado momento e depois nasceu a vontade de prestar serviço. Tá, gente? Não. É assim mesmo. Quem nos conhece sabe disso, né, Nicola? Assim, se eu não tentar, se eu não tiver um interesse de impactar pessoas, eu não preciso fazer aquilo que eu faço. Eu não deveria fazer o que eu faço, né? Então, eu não tenho rede social forte, eu não tenho página. Se você quiser me encontrar, eu tenho meu Instagram, que é pessoal, né? Que é o @Rodrigo Bolicato Cury, que é o meu nome, Rodrigo Bolicato Cury. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Vou até pedir para a produção para estar colocando aqui, tá? E o meu contato normalmente é ali. Só que faz 18 anos que eu não faço consultoria através de rede social, de mídia. É sempre por indicação. De uma nasce a outra, nasce a outra, nasce a outra. Exatamente por conta do resultado. Só que na premissa do nosso trabalho, a gente não atua no processo, a gente atua nas pessoas que vão realizar o processo. E o empresário tem que estar disponível a escutar aquilo que a gente vai falar. Eu acho que você está muito disponível para a formação de líderes. Isso. Eu acho que isso é um ponto que na minha visão, mudou o meu negócio. Você realmente pensar em você formar um líder. Vocês não deixam a pessoa presa, né? Como uma dependência. Sim, eu, de maneira nenhuma. Eu quero ter vocês no meu negócio. É diferente de eu precisar ter vocês. Sim. Sabe? Eu acho que isso tem uma diferença muito grande para quem está começando e para empreendedores realmente que já estão aí no mercado há bastante tempo. Tirar essa arrogância realmente de achar que não precisa. Gente, vocês podem ter mais lucro, tá? Trabalhar menos, ter mais lucro, aumentar os processos, melhorar a questão da relação com seus colaboradores. Eu vi isso na prática. Parece fácil, mas não é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho diário, correto? Com certeza. Rodrigo, preciso encerrar um recado para quem está ouvindo a gente, para quem está começando uma carreira, para quem está começando realmente um consultório, começando uma empresa. Deixa aí seu recado, fazendo favor. Não faça por dinheiro. E o que eu estou falando aqui pode parecer piegas, pode parecer ultrapassado, ainda mais no mundo capitalista que a gente vive. E imediatista, né? Isso. Não faça por dinheiro. Faça por amor ao que você está fazendo. O dinheiro é uma consequência. E é muito interessante quando você vê o resultado financeiro surgindo
E você fala, sem planejar, você é uma pessoa de planejamento. O que eu estou dizendo é, sem você esperar que ele aconteça tão rápido, mas a semeadura tem que vir primeiro. Então, como que eu semeio? Semeio em pessoas e semeio no aperfeiçoamento delas, no desejo delas de continuar dentro do negócio comigo, parceiros. E aí o dinheiro vem por consequência. Esse é o meu principal conselho. E aí depois busque conhecimento, tá? O que você falou agora, fechando a fala, se você contrata uma consultoria, seja a minha ou de qualquer outra pessoa, não fique refém do consultor. Nós compartilhamos com você tudo aquilo que a gente faz. Sim. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente compartilha conhecimentos técnicos para que você... E é importante o dono saber o que está sendo feito, né? Eu não preciso me aprofundar, mas eu também não posso ficar totalmente alheio ao que está acontecendo. Totalmente alheio, perfeito. Gente, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Consulta. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme, tá? Eu tenho o privilégio, gente, de conversar com ele todos os dias da semana, tá? Até em horários estranhos, coitado. Ele precisa ver minhas mensagens, tá? Mas é muito boa essa troca. Rodrigo, muito obrigado, tá? Eu Foi que um prazer agradeço. ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Gente, nos vemos no próximo Consulta. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentem aqui, tá? A gente vai deixar nossos canais abertos para vocês. Foi um prazer, até a próxima. Obrigado.